Olá, meus amigos. Aqui o início do curso da Teologia Sistemática. Então, ensinei este curso em Amazonas em 2012 e demorou. É bem comprido, mas é muito bom, é bem profundo e eu fico animado na possibilidade de ensinar. E a gente quer fazer um curso por vídeos, então clipes de 10 minutos mais ou menos, para você pensar sobre estes assuntos. E na introdução eu vou falar sobre algumas perguntas que podemos fazer que depois a gente vai poder responder. Então, não vou em detalhes nas respostas agora, mas é só para te fazer pensar como vai ser este curso, vou aprender o que. Ah, então, vamos lá para as perguntas. Se você tem as suas anotações, estamos na página 1, na introdução. Então, como é que sabemos que Deus existe? Será que podemos conhecer Deus? E como é que Deus é diferente do que nós? A Trindade, o que é a Trindade? Como ela é? Eu não vou prometer que você entenda exatamente perfeito depois da aula, mas a gente pode ter umas ideias, debater umas ideias e ver sobre isso. A criação, por que será que Deus criou o mundo? Como é que e quando é que Deus criou o mundo? Ah, então, a gente sabe o básico, né? Deus criou o universo de nada, no original era muito bom, e ele o criou para se glorificar. Então, essas as respostas, mas a gente vai entrar em mais detalhes. A gente vai falar sobre a providência de Deus. Se Deus controle tudo, como é que nossas ações têm sentido? Então, falando da soberania de Deus, será que ele controla todo o aspecto da nossa vida? E quais são os decretos de Deus? Tem algumas pessoas que dizem que Deus ele começou o relógio e depois saiu, não fez mais, não mexeu mais. Essa seria deísta. Algumas pessoas que dizem que Deus está completamente envolvido com a criação. Então, Deus está envolvido com todos os seres criados em tal maneira que ele guarda a existência e mantém a propriedade deles. O que quer dizer isso? Ele coopera com eles em todas as ações, guiando eles na maneira de agir e guia eles a cumprir o propósito dele. Quer dizer que nós somos robôs durante o dia e também ele conhece cada um e ama cada um. Então, não estou dizendo em favor de um ou outro, só as perguntas que existem, que realmente são muitas perguntas que existem na teologia, e a gente vai ver muitas, e a ideia é que a gente entende sobre a Bíblia, o que ensina, e para poder também transformar nossas vidas, ter mais confiança, ter mais fé em Deus. Oração, porque Deus quer que nós oramos. Será que a gente pode mudar o coração de Deus para mudar as ações como Moisés? Quais as partes de oração? Quando diz orem continuamente, quer dizer que não devemos parar nunca de orar, podemos conversar com outras pessoas. Anjos, que são anjos? Por que Deus criou? Como eles são? Quantos tipos? Quais são? Satanás e demônios. Será que devemos pensar sobre isso? Estudar sobre demônios? E como é que nós somos como Deus? Porque Ele
nos criou. Deus nos criou para a glória dele. Então, nosso propósito é para levar a glória para ele. Estamos feitos na imagem de Deus. Isso quer dizer que é dicotomia ou tricotomia? O que é essas homias? Vai saber. E por que temos homem e mulher? Será que isso tem a ver com entender mais sobre Deus? Pecado. O que é pecado? De onde veio? Qual era o primeiro pecado? Nós nascemos pecadores ou nós viramos pecadores? E o que acontece para a cristã quando ele pecar? A gente vai falar sobre cristologia, o assunto de Jesus Cristo. Como é que ele é Deus e homem e só uma pessoa. Vai falar sobre expiação ou redenção. Cristo tinha que morrer, tinha que passar por isso. Por quê? Porque Deus não achou outro jeito para nos salvar. Depois, a ressurreição e ascensão, como era o corpo ressuscitado de Cristo, tem significado para nós o que aconteceu para Cristo quando subiu para o céu. Quais os papéis de Cristo? A gente vê que era profeta, sacerdote e rei. E o Espírito Santo, o que ele faz? Espero que tá dando para preencher todos estes. É bem rápido. Depois a gente vai falar mais sobre os assuntos, em vez de só preencher lacuna. Mas a gente tá meio voando aqui. O Espírito Santo. Graça. Só recebemos graça em salvação? Ou tem outro sentido? Descrentes recebem graça? Eleição. Deus nos escolheu. E o Evangelho. O que é e como ele age. Regeneração. O que significa nascer de novo? Se Nicodemos estava confuso depois de conversar com Jesus e foi para falar com você, você poderia explicar para ele? Conversão. Fé e arrependimento. Pode ser salvo só com fé, sem arrependimento. Isso é interessante. Justificação significa declarado justo diante de Deus. Quando é e como ganhamos esta declaração? Adoção. Quais os benefícios de adoção? Santificação. Fala sobre crescimento espiritual para ser como Cristo. Como é que cresçamos? E quais são os benefícios? Batismo no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando é que recebe o batismo? É só no momento, como Pentecoste? Ou a gente é batizado em geral? Faz parte da salvação? E ser cheio do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Perseverança dos santos. E a gente vai falar sobre outros assuntos como morte, glorificação, unidade, união com Cristo, a igreja, propósitos, a natureza, pureza, unidade, poder, o governo da igreja, batismo, ceia do Senhor, louvor, dons do Espírito Santo, futuro, segunda vinda do Senhor, quando e como, o milênio, julgamento final e punição eterna, novo céu e nova terra. Então, são muitos assuntos para cobrir. Espero que andar conosco nessa jornada de teologia. Um abraço.